Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Pera aí. Agora melhorou. Eu sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia Pra Quem? É sexta-feira! É sextou! Ó, que maravilha! Sexta-feira, o final de semana já está se abrindo para todos nós. E eu acho que vai ser pé na rua. Eu tô olhando aqui como é que tá as mídias sociais, gente. Mas que guerra, rapaz. Tá uma disputa pesadíssima. Essa semana eu tava acompanhando aí as coisas que estavam rolando na rede, né? E, gente, nunca vi uma candidatura, né, do Bolsonaro, né, ser tão jogada às cordas como que aconteceu essas últimas semanas. Para começar, na segunda-feira vazou um vídeo, né, de que o Bolsonaro um encontro com maçons, né, com uma loja maçônica, né. Não sei se esse vídeo é recente ou é antigo, né, mas que gerou um enorme, então, digamos assim, um burburinho, né, mas gerou um grande mal-estar com evangélicos e com católicos, né, conservadores que apoiavam, que tinham apoio, né, do Bolsonaro, né. Aí depois teve a questão dos apoios, né, que, por exemplo, o Rodrigo Garcia, né, que perdeu, né, a eleição, gerou um racha enorme no partido, né, dele, PSDB, né, mas resolveu apoiar o Tarcísio e o Bolsonaro. A história do Robinho, né, que agora está surgindo aí até uma história aí, né, de que o Robinho, mas eu não sei se isso é verdade, né, de que o Robinho, ele declarou apoio ao Bolsonaro porque o governo Bolsonaro pode impedir que o Robinho seja extraditado e preso, porque lá na Itália ele foi condenado, né, por estupro, né. Ontem teve um grande bafafá, né, sobre o corte que aconteceu na educação, né, que houve uma retenção de valores, né, que iriam para as faculdades, para as universidades, né. E hoje e ontem, né, teve, acho que uma das coisas que foi mais lascada, né, porque ontem teve o primeiro caso em mais de 30 anos, né. Em 1994, há 28 anos, o Brasil foi considerado um país livre da poliomielite. E hoje foi divulgado que uma criança no Pará testou positivo para poliomielite, né, o vírus da poliomielite, né. E aí já tem uma correlação direta, né, com o Auxílio Brasil, né, porque o Bolsa Família, que foi substituído pelo Auxílio Brasil, exigia que todas as crianças das famílias que recebiam o benefício
tinham que estar com a vacinação em dia. Tanto é que antes do governo Bolsonaro, né, o índice de vacinação infantil chegou a quase 100%. Hoje, esse índice caiu para menos da metade. Por quê? O Auxílio Brasil não exige mais que seu filho esteja com as vacinas em dia, tá? Vão dizer que é por causa da pandemia, que isso, que aquilo. Não. Isso é política de governo, tá? Isso é política de governo. Por quê? Porque a ideia deles é fazer com que tivesse o mínimo de empecilhos possíveis para que um modelo, um programa de benefício, de auxílio para pessoas de baixa renda, modelo mundial e internacional, se transformasse, se reduzisse a um programa meramente assistencialista. E aí a gente viu essa situação absurda que a gente está vendo aí desse governo que fez esse projeto, essa destruição sistemática, né, de políticas importantes, né? E nesse meio tempo, ainda por cima, o próprio Bolsonaro colaborou. Em uma live ele disse que a maioria votou no Lula, a maioria do pessoal do Nordeste votou no Lula porque era analfabeto, gente. E é uma mentira deslavada, né? Porque eu vi na mídia social um negócio assim, dos 10 pessoas que tiraram nota 1000 no Enem, que é a nota máxima, né? Nota 1000 no Enem, 7 estavam no Nordeste. Então é uma coisa, é um tiro no pé, é uma coisa que está começando a se refletir, né? Pesquisa e coisa e tal, né? E que começa a corroborar, né? Só que eu estava comentando um negócio com um colega meu, porque eu fiquei preocupado com essa história dessa questão do aprovisionamento de saldo para as universidades, né? Porque a gente lutou bastante para que as pessoas tivessem o máximo de acesso à educação pública de qualidade de nível superior, né? Essa é uma luta árdua e muita gente teve acesso, né? Passou a ter acesso à educação pública superior, federal, né? Institutos de educação tecnológica, tudo isso, né? Só que vai ter muita gente, que vai ter algumas pessoas que estão mais longe, porque a desigualdade está enorme, que vão pensar assim, aí eu com isso, porque eu não faço faculdade, eu não tenho filho na faculdade, o que eu vou fazer, né? E essa é uma grande preocupação, né? Porque a gente vê que está tudo horrível, mas existem pessoas que vão achar que alguns dos problemas, né, desse governo, né, são problemas que estão muito distantes da realidade dessas pessoas, né? E não é, né? E não é. Quer ver uma outra questão? Acho que teve um corte de um vídeo da Simone Tebet dizendo que o orçamento secreto, que na verdade é a compra de parlamentares, é o fornecimento de propina disfarçada de emendas parlamentares por parte desse governo, para comprar apoio, para comprar o silêncio, para comprar a tranquilidade, a paz desse governo com o Congresso, foi o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. E se for, de fato, pelos valores desviados, por todo o processo que foi feito, realmente foi
é algo muito escandaloso, né? E isso faz com que aquela história, nós somos um governo digno, não sei o que, caia por terra. Além do ponto mais importante disso aí, é que as ferramentas de investigação, de fiscalização desse governo foram muito desarticuladas. Aparelhamento da Polícia Federal, afastamento de delegados da Polícia Federal que estavam próximos de parentes, desarticulação do IBAMA, desarticulação da FUNAI, né? Até a Fundação Palmares, né? Teve uma instrumentalização, desarticulação da Secretaria de Cultura, né? Então, tudo isso é parte de um processo nefasto de desmonte desse país. E assim, se você é funcionário de estatal, a gente tem que tomar muito cuidado. O pessoal que trabalha no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Nordeste, BNDES, Petrobras, Correios, né? Porque eles querem vender as estatais para poder pagar o auxílio emergencial. E eu digo que é um tiro de canhão no próprio pé, porque boa parte dessas instituições, dessas estatais, tem resultados financeiros, esses resultados vão para a União. Parte do lucro de Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, vai para o governo. E aí vai vender essas estatais que vão deixar de dar resultado para elas, para levar lá entregá-las para o mercado, fazer com que políticas públicas importantes no tocante ao crédito à população, no tocante à questão da energia, o controle da geração de energia, porque energia é uma fonte de divisas para o país, né? Se um país consegue ter acesso a uma energia mais barata, ela consegue fazer aí se ela consegue uma energia barata, ela consegue produzir mais, né? E o Brasil tem condições de fazer energia limpa, né? E tudo mais, né? Então, assim, são pontos aí que eu estou colocando aqui para vocês, de que é muito importante a gente pegar esse segundo turno e dar uma resposta bem clara a essas pessoas que estão erodindo esse país. E é uma resposta nas urnas, mas eu estou vendo que também é necessário uma resposta nas ruas, porque muitos dos que estão destruindo esse país podem não estar mais no Planalto, mas ainda estão no Congresso. E se eles não se sentirem acuados, eles vão continuar fazendo estrago, mesmo com o governo Lula. Então, gente, eu acho que está na hora de agirmos, hein? Mídia social, se for o caso, manifestação na rua, faz tudo, tem que fazer tudo. Tudo que for possível, dentro da ordem e dentro da civilidade, né? Porque o jogo sujo deles é fazer promoção de picanha estragada com preço baixo para quem votar no Bolsonaro. Fazer assédio político contra trabalhadores, né? Fazer espécie de colocar as pessoas para dormir dentro das igrejas, para todo mundo votar junto, para um coagir o outro, né? Então esse tipo de coisa, que são práticas criminosas da eleição, elas estão sendo feitas porque
já foi feito, esse governo, esse grupo bolsonarista, já fez todo o plano de fundo, né? Para não dizer, opa, estão sendo cerceados, estão agindo fora das quatro linhas, né? Porque você tem dois poderes contra a democracia, que são os abutres, muitos abutres do Congresso Nacional, e esse governo está aí, contra o Supremo, que apesar de ter algumas críticas e alguns pontos, é o guardião da lei, é o guardião da justiça, e é o foco, e por incrível que possa parecer, esse está sendo o foco de resistência, para impedir que esse país não chegue a essa situação de balbúrdia, essa situação que beira um golpe. Então a gente tem que ficar atento, muito atento. Bem, sextou, é sexta-feira, dia 7, é o quinto dia útil do mês. Então o pessoal que vai receber, tem muita gente que vai receber o faz me rir, né? E assim, final de semana vai ser o primeiro final de semana depois da eleição. Eu espero que muitos de vocês já estejam com a respiração em dia. Eu sei que é difícil, porque ainda tem mais 3 semanas ainda, né? Mas que a gente possa colocar a nossa mente em um equilíbrio, tá? A gente precisa manter a nossa vida equilibrada, para que nós possamos seguir adiante. É porque nós estamos vivendo uma situação que parece uma corda bamba, né? A gente parece que está balançando para lá e para cá, mas a gente tem uma questão de um equilíbrio, né? E o equilíbrio, ele é que nem uma bicicleta, né? A bicicleta, se ela fica parada, ela cai para um lado ou para o outro. Mas se ela mantém movimento em linha reta, ela vai seguir a sua inércia e aí você vai continuar equilibrado em movimento. É o que a gente vai ter que fazer por enquanto, até a gente conseguir um momento que a gente vai ter o pleno apoio, o pleno suporte de viver em paz. Mas são tempos difíceis, tá? Eu estava comentando aqui com umas pessoas aqui, que assim, eu entendo que daqui a 10, 15 anos, a humanidade vai estar numa situação, nem um surto, acho que vai ser uma pandemia de burnout. As pessoas estão começando a ficar esgotadas por um modo de vida que os oprime bastante. E a gente precisa mudar essa forma de viver. A gente precisa mudar essa forma de viver, de trabalhar, porque está chegando numa situação limite que as pessoas estão começando a surtar. E é aí que a gente vai tentar buscar os nossos pequenos focos de equilíbrio para poder a gente tentar, com todo esse mundo que sufoca, respirar um pouquinho. Então, aproveite esse final de semana para respirar um pouquinho. Fuja do lugar comum, fuja da rotina. Tente, eu sei que é difícil, né? Porque a gente fica muito cansado de uma semana extenuante, mas dá uma descansada, durma bem e depois saia. Vá fazer uma caminhada, vá para conhecer outros lugares, vá para uma praça, vá para um parque, vá com seus filhos a algum lugar legal, faça algo de diferente, porque fazer algo de diferente, sair do lugar comum, que nem essa semana mesmo eu falei, de que às vezes a gente precisa mudar o nosso foco de visão, prestar atenção em detalhes que a gente passou desapercebido, para poder mudar um pouco o nosso pensar, para que a gente possa continuar pensando melhor. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, tá? E até segunda-feira. Segunda-feira, dia 10, tá? Eu não sei se dia 11 vai... Se no dia 12... Ah, não, dia 12 não vai ter, não. Vai ser dia 10, dia 11. E aí no dia 13 a gente retoma. Depois 14. E assim vai.
Então, um beijo no coração de vocês, cuide-se, um bom final de semana, aproveite e curta, tá bom? Um beijo! Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.